Você está cansado de lutar contra seus próprios pensamentos? Então pare por um instante e descubra como o silêncio pode revelar verdades que palavras nunca alcançam. Bem-vindos à Sagrada Rosa Branca. A arte de não julgar. Encontrando paz além dos julgamentos. Você já percebeu o quanto julgamos tudo o tempo inteiro? A gente rótula, compara, separa. E nisso, vamos criando um mundo confuso dentro da nossa própria mente. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho onde tudo se torna claro, não porque você entendeu tudo, mas porque você deixou de resistir? Hoje eu quero te convidar a refletir sobre a paz que nasce quando abrimos mão de querer controlar, classificar e entender tudo. Um caminho de libertação silenciosa, onde o verdadeiro entendimento floresce sem esforço. Contextualização histórica e filosófica. Este não é um conceito novo. Por milênios, diferentes tradições filosóficas têm apontado para essa mesma verdade. No taoísmo chinês, Lao Tse ensinou sobre o Wu Wei, a ação sem esforço, o fluir natural que surge quando deixamos de resistir. No budismo, o próprio Buda falava sobre como o sofrimento nasce do apego e da aversão, dos nossos julgamentos sobre o que deveria ou não deveria ser. Até mesmo no Ocidente, os estoicos como Marco Aurélio nos lembravam que não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. O que essas tradições têm em comum? Todas reconhecem que nossa mente julgadora cria uma barreira entre nós e a realidade como ela é. Nossa realidade de julgamentos constantes. Pense em como foi seu dia hoje. Talvez ao acordar você já tenha pensado, ainda é cedo demais ou já estou atrasado. Ao olhar pela janela, que dia bonito ou que tempo ruim. No café da manhã, isso é saudável ou isso vai me fazer mal. Antes mesmo de sair de casa, já fizemos dezenas de julgamentos, classificando cada experiência como boa ou ruim, desejável ou indesejável. Uma pesquisa recente da Universidade de Harvard sugere que passamos quase 47% do nosso tempo em modo automático, com a mente vagando em pensamentos que frequentemente envolvem julgamentos. E mais impressionante, este mesmo estudo mostrou que as pessoas são significativamente menos felizes quando estão nesse estado mental. Imagine uma estrada longa. Ela se estende à frente, sem curvas visíveis, sem placas, sem promessas. Para quem caminha sem pressa, sem expectativas, essa estrada é leve. Mas para quem carrega preferências, vontades, julgamentos, cada passo é um peso. O que torna o caminho difícil, muitas vezes, não é o caminho, é o quanto a gente resiste a ele. Vou compartilhar algo pessoal com vocês. Há alguns anos, passei por um período de mudanças intensas na minha vida. Tudo parecia estar fora do lugar, e eu lutava constantemente contra as circunstâncias. Isso não deveria estar acontecendo. Por que comigo? Quando isso vai melhorar? Eram pensamentos constantes. O curioso é que o sofrimento começou a diminuir não quando as circunstâncias mudaram, mas quando parei de resistir a elas. Quando comecei a observar sem julgar se era bom ou ruim, quando simplesmente aceitei o que estava acontecendo, senti uma liberdade que nenhuma circunstância externa poderia me dar. Quando você ama algo, se apega. Quando odeia, se fecha. E tanto o apego quanto a aversão te tiram do agora. A mente começa a julgar, isso é bom, aquilo é ruim. Mas a verdade é que, sem essas opiniões, tudo apenas é. E nesse ser, sem interferência, surge uma clareza. Não porque a mente entendeu, mas porque ela parou de se debater. Vamos para um exercício prático. Vamos fazer uma pequena pausa agora. Quero convidar você a um exercício simples. Feche os olhos por um momento, se sentir confortável. Sinta o peso do seu corpo onde está sentado. Observe sua respiração, sem tentar mudá-la. Apenas note o ar entrando e saindo. E agora, perceba qualquer pensamento que surgir na sua mente. Observe-o, como se estivesse assistindo a nuvens passando no céu. Sem se apegar, sem julgar se é um bom ou mau pensamento. Apenas observando. Por 10 segundos.
Este pequeno exercício nos dá uma amostra do que significa estar presente sem julgar. É um músculo que podemos desenvolver. Vamos a exemplos concretos. Com e sem julgamento, veja como situações cotidianas mudam quando abordadas com e sem julgamento. 1. Com julgamento. Você está preso no trânsito. Que desperdício de tempo. Porque sempre pego esse congestionamento. Vou me atrasar e vai ser um desastre. Resultado: tensão muscular, ansiedade, frustração. Sem julgamento. Você está no trânsito. Estou parado agora. É o que é. Posso aproveitar para respirar fundo, ouvir uma música ou refletir sobre o dia. Resultado: aceitação, calma, presença. 2. Com julgamento. Um colega faz um comentário que você interpreta como crítica. Ele sempre me subestima. Está querendo me fazer parecer incompetente. Resultado: ressentimento, necessidade de se defender, relação prejudicada. Sem julgamento. Você ouve o comentário. Esta é a perspectiva dele. Não preciso tomá-la como verdade sobre mim. Posso escutar e decidir o que tem valor. Resultado: abertura, aprendizado, relação preservada. Veja, o céu e a terra são distantes apenas quando a gente separa as coisas. Mas quando você olha tudo como parte do mesmo todo, a separação desaparece. Um exemplo simples. Pense num pôr do sol. Ele é bonito? Sim. Mas só porque você não tenta julgá-lo. Você apenas observa. Só sente. A paz está nesse estado. Observar sem interferir. Sentir sem controlar. Ser sem resistir. Os obstáculos no caminho. Claro que esse caminho tem seus desafios. Nosso cérebro evoluiu para fazer julgamentos rápidos. Era uma questão de sobrevivência. Além disso, nossa cultura valoriza opiniões fortes, decisões rápidas e classificações constantes. Os obstáculos mais comuns incluem: 1. O hábito enraizado. Julgamos automaticamente há tanto tempo que nem percebemos mais. 2. A necessidade de controle. Acreditamos que classificar nos dá segurança. 3. O medo do desconhecido. Não julgar pode parecer um terreno desconhecido e ameaçador. 4. Confundir não julgamento com passividade. Achar que não julgar significa não ter discernimento. Como superar esses obstáculos? Comece pequeno. Pratique observar seus julgamentos sem se julgar por estar julgando. Parece um trocadilho, mas é profundo. Cultive momentos diários de atenção plena. E, principalmente, tenha compaixão consigo mesmo nessa jornada. Quando tentamos alcançar a tranquilidade com esforço, criamos mais agitação. É como tentar acalmar a água mexendo nela com as mãos. O que ela precisa, na verdade, é que você pare de tocá-la. Por isso, esse caminho de unidade, de silêncio interior, não é algo que se alcança, é algo que se permite. A gente não chega nele. A gente se desfaz do que impede que ele se revele. Reflexões para levar consigo. Quero deixar algumas perguntas para você refletir nos próximos dias. Quando foi a última vez que você experimentou algo sem imediatamente rotulá-lo como bom ou ruim? Como seria viver um dia inteiro tentando apenas observar seus julgamentos, sem se identificar com eles? Que área da sua vida poderia se beneficiar de uma abordagem com menos julgamentos? Não é necessário fugir das sensações ou se apegar ao vazio. Também não é preciso se forçar a pensar positivo ou negar a realidade. A verdade não está no sim nem no não. Está além. Está no ponto onde não há mais dois lados. Esse estado, onde não há nem ganho nem perda, nem certo nem errado, é o que os sábios chamam de mente tranquila. Uma mente que não julga, não compara, não tenta controlar. Ela apenas presencia. E, nesse presenciar, tudo se torna leve. Tudo se torna possível. Quando paramos de pensar demais, de tentar entender tudo, surge um espaço. E nesse espaço, a vida se mostra como ela é. Vasta, livre, clara. Práticas para o dia a dia. Se você quiser explorar mais este caminho, aqui estão algumas práticas simples.
Pausa consciente. 3 vezes ao dia, faça uma pausa de 30 segundos e apenas observe o que está acontecendo dentro e ao seu redor, sem analisar. 2. Linguagem consciente. Note quando usa palavras como deveria, terrível, perfeito, indicadores de julgamentos. Tente substituí-las por observações neutras. 3. A prática do é o que é. Quando se pegar resistindo a algo, repita mentalmente é o que é e observe como isso afeta sua experiência. 4. Mediação da atenção plena. Dedique 5 a 10 minutos diários para simplesmente observar seus pensamentos, sem se identificar com eles. Você não precisa entender tudo, nem acertar o tempo todo. O que você precisa é descansar da ilusão de que controlar tudo é necessário. A verdade não está em lutar contra os pensamentos ou emoções. Ela está em deixar de alimentar os julgamentos sobre eles. A estrada da paz não está no esforço, mas na rendição, na entrega, no confiar. E isso não significa passividade, significa presença. Aceitar o momento, sem preferências, sem rótulos, é entrar num estado onde tudo faz sentido, mesmo quando não faz. Como escreveu o poeta Rumi há quase 1000 anos, além das ideias de certo e errado, existe um campo. Encontrarei você lá. Este é o convite que deixo hoje. Encontre esse campo dentro de você. Um espaço além dos julgamentos, onde a vida pode simplesmente ser, e você também. Gratidão. Deixe seu gostei e nos siga. Compartilhe esse vídeo e vamos juntos nessa corrente do bem. Gratidão por estar aqui. Fique de olho. Tem mensagem e reflexão todos os dias.